Fala, quarenteners! Vamos começar mais um vídeo de saneamento 1 comigo, tá? E hoje nós vamos falar do traçado de uma rede de distribuição. Nós vimos até então as metodologias de resolução e de cálculo das nossas redes de distribuição, mas até então eu não tinha parado para conversar com vocês ainda sobre como a gente define o traçado da rede, como a gente define se uma rede vai ser ramificada ou se uma rede vai ser malhada, ok? Nós vamos conversar sobre isso a partir de agora. Então, a gente vai traçar os nossos condutos, né? E a gente tem dois tipos de condutos em uma rede. Nós sabemos que nós temos dois tipos de rede, né? Nós temos as redes ramificadas, que são aquelas onde a gente tem um conduto central, aqui um conduto mestre, e a partir desse conduto central a gente tem os trechos de distribuição, e nós temos as redes que chamamos de redes malhadas. Nessas redes malhadas, a circulação principal, a distribuição principal, ela é em formato cíclico, né? Então, a partir daqui que se desenvolve aí, que são retirados os condutos que vão distribuir a água até chegar no consumidor final, né? Então, nós temos esses dois tipos de conduto. Nós temos o conduto principal, que é a canalização de maior diâmetro, né? É através dela que acontece a alimentação propriamente dita dos condutos secundários, tá? E a essa rede, né, aos condutos principais interessa, portanto, o abastecimento de extensas áreas do município, de áreas mais extensas. Então, quando a gente fala no conduto principal, a gente está falando no conduto que vai fazer a macrodistribuição. É o conduto que leva a água do reservatório até a entrada dos bairros dos municípios, ok? Os condutos secundários, eles vão estar intimamente ligados com os prédios que serão abastecidos. E a alimentação desses prédios depende totalmente da linha secundária, do conduto secundário. Por quê? O conduto secundário, ele coleta a água do conduto principal e leva até o consumidor final, seja ela uma residência, né, uma indústria, um polo agronômico. Então, a gente tem esses dois tipos de condutos aí compondo, né, as nossas redes de distribuição. Nós já vimos essas definições, estamos apenas relembrando aqui, tá? Então, para o traçado dos condutores principais, a gente tem que fazer algumas considerações. Por quê? Porque o conduto principal, né, o condutor principal, a tubulação principal, ela vai ser aquela que vai ser responsável por garantir o abastecimento geral do município, do bairro ou da localidade que nós estejamos querendo provir. Então, qualquer problema que surja no conduto principal tem um impacto muito maior sobre a distribuição do que um problema que apareça em um conduto secundário, que só vai interferir diretamente no consumidor que está sendo atendido por aquele conduto secundário, né? Imagine uma rede de distribuição gigantesca, aqui passando por todo o município, e aí diversos condutos secundários aqui sendo abastecidos por ele, recebendo água. Então, aconteceu um acidente e aí tive um rompimento aqui nesse ponto da minha tubulação principal. Toda a minha rede vai ficar sem abastecimento, porque a água não vai mais chegar até o último ponto. É diferente de eu ter um problema nesse conduto secundário, ou nesse conduto secundário, ou nesse conduto secundário, ou nesse daqui. Primeiro conduto secundário que eu tenha, se eu tiver um problema nele, aí eu vou barrar o abastecimento apenas de quem depende desse conduto, né? Então, a gente tem aí que ter diversos cuidados excepcionais para escolher o traçado do condutor principal, porque ele deve ser preservado, ele deve ser poupado do máximo de intempéries possíveis, ok? Então, alguns cuidados que nós podemos tomar para proteger a nossa tubulação principal. Procurar ruas sem pavimentação,
né? Ruas sem pavimentação normalmente são mais fáceis de se fazer intervenção, caso necessárias. Se não existir essas ruas sem pavimentação, que sejam ruas com pavimentação menos onerosa, porque aí qualquer intervenção que for feita na rede vai gerar menos prejuízo ao revestimento, né, à pavimentação da rua. Os traçados, é costumeiro que a gente siga o traçado das ruas exatamente para facilitar a distribuição. Ruas com menor intensidade de trânsito, quanto menos trânsito, menos cargas vai estar recebendo a tubulação que vai estar sobre o pavimento. Então, ruas com menor intensidade de trânsito possível, tá? As proximidades de grandes consumidores, porque quanto mais próximo a gente tiver a rede de distribuição principal dos consumidores que vão exigir maior demanda, menos gastos com instalação serão necessários. Então, essa proximidade com grandes consumidores, ela é importante para garantir a economia desde o dimensionamento da rede. E também a proximidade das áreas e dos edifícios que devem ser protegidos contra incêndio, né? Edifícios que devem ser protegidos contra incêndio, que demandam essa reserva contra incêndio mais alta, devem estar o mais próximo aí possível quando a gente for definir o traçado aí dos condutores principais. E aí eu vou comentar com vocês aqui as regras básicas para o lançamento da rede, né? Nós fomos contratados para fazer um projeto de distribuição de um bairro novo que vai ser construído no município, e eles querem o projeto aí do traçado da rede, eles querem o projeto completo da rede de distribuição. Para isso a gente precisa definir primeiro, antes de fazer qualquer dimensionamento, a gente precisa definir o traçado da rede, por onde ela vai passar, né? Nós vamos fazer o lançamento dessa rede. Então, o primeiro fator, a primeira regra que nós temos que levar em consideração para fazer o lançamento da rede é a topografia do terreno, ok? A topografia do terreno, ela é super importante porque ela vai definir, né, o sentido do escoamento. Então, a gente vai utilizar a planta baixa de levantamento plano altimétrico, que são as nossas curvas de nível do terreno. Com a alocação dos lotes, das áreas de expansão, né, incluindo loteamentos aprovados, a indicação dos consumidores especiais, dos consumidores singulares, localização de estradas de ferro, de outros obstáculos que precisam, né, de obras especiais, de travessia ou de locação. Então, todas as informações prévias possíveis devem ser fornecidas juntamente aí com as curvas de nível, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, né, um exemplo de uma planta de loteamentos. Então, aqui já são os blocos que serão construídos e as curvas de nível do terreno também, para que a gente possa escolher aí, né, analisar como é que essa rede vai ser traçada. Então, a escala indicada, né, para esse levantamento plano altimétrico é de 1 para 2.000, tá? Mas se nós tivermos cidades de médias a grande porte, né, então a gente pode variar essa escala aí, pode ser até de 1 para 5.000, porque quanto mais detalhes nós tivermos no projeto, melhor. Então, a gente vai ter que fazer o lançamento da rede geral, né? Então, onde a gente vai definir toda a área que vai ser abastecida, as zonas de pressão ou as áreas de igual vazão específica, tá? Então, assim, só para a gente entender, né, melhor, esses consumidores especiais e singulares, né? O especial é aquele que vai ser atendido independentemente dos aspectos econômicos que se relacionam com o seu atendimento, né? É o caso de hospitais, por exemplo. O hospital é um consumidor especial e ele precisa ser atendido independente de qualquer coisa, tá? E o consumidor singular é aquele que ocupa, né, uma parte de uma área específica, apresenta um consumo específico e esse consumo ele é significativamente maior do que o produto da vazão específica da área por ele ocupado. Então, é um consumidor de
vazão a ser considerada como vazão especial, né? Então, ele consome uma vazão muito maior do que o que estaria designado para aquela região em que ele está locado. Então, ele tem que ser locado, sim, por exemplo, uma indústria, né? Uma indústria vai ser um consumidor especial. Então, se a gente está projetando uma área onde eu tenho ali um ponto de consumo exagerado, né, de consumo excessivo, então a gente tem que colocar. Digamos que a gente tem uma indústria locada bem aqui e que aqui seja um hospital. Então, esses pontos eles têm que ser conhecidos previamente para que a gente possa demandar aí mais vazões, né, para essas localidades. Então, a topografia ela é o primeiro fator que vai definir. Então, sempre que a gente vai levar em consideração as curvas de nível, porque a distribuição ela deve acontecer preferencialmente por um regime gravitacional, né? Por um regime gravitacional. Então, quanto mais a gente puder facilitar que haja o escoamento gravitacional da maior zona, da maior cota piezométrica maior para a menor cota piezométrica, melhor, né? Então, se a gente conseguir estabelecer essas cotas piezométricas já com a topografia favorável, né? Só lembrando, cota piezométrica é carga de pressão mais cota topográfica. Então, a gente, conhecendo a topografia, fica muito mais fácil de definir as zonas de pressão do nosso escoamento, que é o segundo ponto que nós vamos analisar. Então, as zonas de pressão, né, a rede de distribuição, ela pode ser subdividida em tantas zonas de pressão quanto for necessário para atender às condições de pressão impostas pela norma. Né? Nós temos zonas de pressão mínima, né, pressão mínima de abastecimento, mínima. Carga de pressão mínima é de 10 metros de coluna d'água e carga de pressão máxima é de 50 metros de coluna d'água. Então, a gente não pode ultrapassar esses limites. Nem pode ser menos que 10, nem pode ser maior do que 50. Então, às vezes, é necessário a gente subdividir aí, né, as zonas de pressão e acabar fazendo distribuições escalonadas para evitar esse problema. Então, a alocação dos reservatórios, ela se faz aí em função deste parâmetro, né, examinando a topografia, o centro de consumo e etc. Então, nós vamos locar o reservatório de tal forma que ele atenda às zonas, a pressão mínima da rede exigida, tá? Vou colocar aqui, pressão mínima, carga de pressão mínima é de 10 e a carga de pressão máxima é de 15 metros de coluna d'água. Então, a gente vai observar essas pressões exigidas, observar a topografia e, a partir, então, fazer o lançamento do reservatório e determinar a sua cota piezométrica para que sejam respeitados esses limites aqui de pressão, ok? Aqui é 50, tá? Não sei porque eu coloquei 15. 50 metros de coluna d'água. O próximo passo que a gente tem que fazer para lançar a rede é escolher os diâmetros das tubulações. Os diâmetros das tubulações, eles têm que obedecerem a critérios mínimos, tá? Então, para as tubulações principais das redes, tá? Os diâmetros mínimos, eles têm que ser pelo menos 150 milímetros quando estiver acontecendo o abastecimento de zonas comerciais ou zonas residenciais com densidade igual ou superior a 150 habitantes por quilômetro quadrado. 100 milímetros no mínimo quando as demais zonas de núcleos urbanos cuja população de projeto, né, seja superior a 5.000 habitantes, tá? E 75 milímetros para núcleos urbanos com a população menor ou igual a 5.000 habitantes. Então, no mínimo 75 para populações urbanas menores que 5.000, no mínimo 100 para populações urbanas maiores do que 5.000. Entretanto, se a densidade urbana, né, a densidade populacional
for igual ou superior a 150 habitantes por quilômetro quadrado, aí já tem que ser pelo menos 150 milímetros. E se for zona comercial, também 150 milímetros. Para as tubulações secundárias, né, para os condutos secundários, o diâmetro mínimo dos condutos secundários, eles devem ser de 50 milímetros. Então, a gente tem uma rede principal de 150 ou 100 milímetros e a partir dela vai ter uma redução de diâmetro, né, que tem que ser no mínimo aí de 50 milímetros, tá? Se a população for menor do que 5 mil habitantes, aí nós podemos pensar em utilizar um diâmetro inferior a 50, desde que, né, ela seja construída de um material que resista aí ao ataque pela água e também pelas pressões. Mas o comum é que se adote o mínimo de 50 milímetros para condutos secundários. E aí, quando a tubulação vai entrar dentro das residências, a gente faz uma redução a partir desses 50 milímetros, ok? Depois a gente vai fazer a análise do escoamento, tá? A análise do escoamento nada mais é do que aplicar os nossos conhecimentos de hidráulica no escoamento da rede de distribuição. Então, a análise desse escoamento, ela deverá ser feita empregando aí a fórmula universal da perda de carga, que nós já conhecemos muito bem, né? Perda de carga é FLV ao quadrado sobre 2G, diâmetro da tubulação. Então, a gente vai conhecer os parâmetros de diâmetro, né, e de velocidade, lembrando que existe uma tabela para isso, né? A escolha dos diâmetros, ela tem que respeitar a velocidade máxima de um escoamento. Então, cada diâmetro possui uma velocidade máxima de escoamento. Para quem perdeu essa aula, é a aula que fala de rede de distribuição, tem mostrando essa tabelinha aqui, né, como a gente vai definir os diâmetros. E aí o fator de atrito, ele é em função do número de Reynolds, que depende da característica do escoamento e da rugosidade do tubo, o comprimento da rede, né, do trecho de cada rede aí, e a aceleração da gravidade. Então, a gente consegue calcular as perdas de cargas nos trechos, tá? Então, essa perda de carga, ela é calculada trecho a trecho, em cada trecho. E aí, a partir do cálculo dessa perda de carga em cada trecho, vai ser possível calcular a cota piezométrica do reservatório de alimentação. Então, é super importante que a gente faça essa análise, né, do escoamento. E aí, a análise ela vai depender do tipo de rede que a gente vai ter. Se nós vamos ter uma rede ramificada, ela vai ser calculada de um jeito, né? Se a gente vai ter uma rede malhada, a análise aí ela é um pouco mais complexa, mas ela é feita de qualquer jeito e nós podemos utilizar a equação da fórmula universal ou também podemos utilizar a equação de Hazen-Williams, né, que diz que a perda de carga unitária é 10,65 vezes a vazão elevada a 1,85 dividido por C, que é a constante de Hazen-Williams, vezes D, 4,87. Então, nós podemos calcular tanto pela equação universal quanto pela equação de Hazen-Williams. Por fim, a gente vai entender o funcionamento global da rede, né? Nós temos dois tipos de rede, redes ramificadas e redes malhadas. Então, o estilo de rede ramificada, ele é mais simples da gente fazer o dimensionamento, entender o funcionamento. Por quê? Nós temos um reservatório, esse reservatório abastece uma rede principal e a partir dessa rede principal nós temos aqui, né, os trechos da nossa rede. Então, o sentido do escoamento ele é sempre o mesmo, do reservatório até o último ponto a ser abastecido pela rede de distribuição. Então, nós vamos nomear esses trechos, né, calcular as perdas de carga em cada um dos trechos para que a água chegue até os nós e fazer toda essa análise. Calculamos as vazões no trecho, levando em consideração a distribuição, né, que é o que vai acontecer. Então, a vazão em marcha, ela existe em todos os trechos, porque aqui nós temos diversos pontos de abastecimento, casas, comércios, edifícios, né, um hospital,
edifícios públicos. Então, nós temos aqui uma série de distribuição em marcha nos trechos e também podemos ter aqui distribuição em marcha considerado na rede principal, tá? Então, a gente tem que calcular essas vazões para descobrir aí, então, a vazão fictícia, né, de cada trecho. Sempre que nós temos distribuição em marcha, a gente acaba observando aí, trabalhando com a vazão fictícia. O diâmetro do conduto, ele é calculado em função da vazão aqui de jusante, né, que é uma vazão da vazão de montante, que é a maior vazão que vai entrar no tubo, né? Porque a gente sabe que vazão fictícia, ela é vazão de jusante mais vazão de montante dividido por 2, se a vazão de jusante for diferente de zero, né? Se for igual a zero, vai ser montante dividido por raiz de 3. Então, a vazão fictícia, ela é menor do que a vazão montante. Então, nós temos que levar em consideração a vazão de montante, tá? Para encontrar o diâmetro através da tabela lá de vazões máximas. Com isso, tendo o diâmetro e conhecendo as outras características, nós vamos poder calcular a perda de carga no trecho, né? E aí, para fazer as análises para as cotas piezométricas. As cotas topográficas, né? As cotas dos terrenos, elas são adquiridas lá pelas curvas de nível. Então, nós sabemos a topografia do terreno. A cota piezométrica é carga de pressão, né, P sobre gama, mais a cota topográfica. Então, a gente começa aqui relacionando com a cota piezométrica lá do reservatório e a gente vai indo, chegando até as nossas perdas de carga, né, para conseguir encontrar, né? Nós sabemos que cota piezométrica de jusante, ela é a cota piezométrica da montante menos a perda de carga no trecho. Então, a gente consegue aí calcular as cotas piezométricas e, a partir daí, nós chegamos até as cargas de pressão nos trechos para que a gente consiga determinar o que nós queremos. Se nós já soubermos a cota do reservatório, a gente consegue calcular as cargas de pressão. Se nós não soubermos a cota piezométrica do reservatório, nós vamos fazer tudo em função dela e admitir aí condições mínimas de pressão na rede para que a gente possa encontrar essa cota piezométrica, tá? No caso das redes malhadas, aí o método de resolução ele é iterativo, né? As redes malhadas a gente resolve por métodos iterativos. E o método iterativo que a gente viu aqui para resolver foi o método de Hardy-Cross, né? Então, a gente vai ter ali cada anel, a gente vai fazer a análise do anel e vai fazer a análise do nó. Então, o somatório das vazões em um nó, ele tem que ser igual a zero. Vazão que entra tem que ser igual a vazão que sai. E aí, a gente considera a vazão que entra como positiva e a vazão que sai como negativa. E dentro de um anel, a gente convenciona um sentido horário como positivo e aqui o somatório das perdas de carga nos trechos, eles têm que ser iguais a zero em cada anel, tá? Então, a gente precisa estabelecer esses limites e, a partir daqui, nós fazemos aí as iterações necessárias através do incremento de vazão, né? A gente faz como? Isso aqui é bem simples também, né? Então, a gente define, aqui está em função do C, né? Do coeficiente de Hazen-Williams, mas tanto faz. A vazão inicial, primeira vazão, a gente chamou, né, de vazão hipotética, que é uma vazão que a gente chuta, a gente olha a rede e imagina, hipotética, imagina que o escoamento vai acontecer daquele jeito e com aquele valor, né? Sabemos os diâmetros das tubulações, que a gente calcula a perda de carga aí em cada trecho e, através disso, a gente faz o cálculo do incremento de vazão, né? Esse incremento, ele vai nos dizer quanto que nós vamos ter que modificar a nossa vazão hipotética até que o somatório das perdas de carga no anel seja igual a zero. A gente tem que chegar a um valor que esse somatório aqui, ele seja igual a zero. Enquanto isso não acontecer, a gente fica fazendo esse método iterativo aí até atingir o nosso objetivo. Então, esses métodos de resolução nós já vimos anteriormente. Hoje o foco aqui é fazer o lançamento da rede. E aí eu trouxe aqui um exemplo, tá? Bem simples,
de um bairro, de um município, onde nós temos as curvas de nível do terreno e a alocação aqui das instalações que serão colocadas para fazer o traçado da rede de distribuição. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, quando a gente quer fazer o traçado da rede, né, antes de mais nada, a gente tem que fazer a locação do reservatório. Do reservatório, que pode ser um ou mais, tá? Não obrigatoriamente a gente tem que colocar apenas um único reservatório para abastecer toda a localidade. Então, aqui tem um córrego, tá? De abastecimento, que eu vou marcar aqui de azul. O manancial, ele passa aqui, é porque o nome ficou um pouco longe. O manancial, ele passa aqui, tá? Esse é o manancial que vai abastecer esse bairro, ok? Então, eu vou procurar a minha maior cota para fazer a alocação do reservatório. Então, nós temos aqui curva de nível com cota 91, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 94. Essa curva aqui, ela também é de 91, porque eu não coloquei ela ampliada, tá? Ela também é de 91. Então, eu vou pegar a minha maior cota para colocar o reservatório. Por quê? Porque ao alocar o reservatório na maior cota topográfica, eu estou indo a favor das cargas de pressão, porque eu estou exigindo menores cargas de pressão, menores cotas piezométricas para atingir as cargas de pressão necessárias na rede. Então, a gente sempre vai alocar o reservatório no ponto de maior cota topográfica possível, tá? Maior cota topográfica possível. Por que possível? Porque vai que de repente eu teria uma cota aqui de 150, mas está muito longe da minha rede. Então, às vezes, não faria tanto sentido. Aqui nós temos a maior cota de 94, está próxima aqui a um ponto da rede. Então, eu vou colocar o meu reservatório bem aqui. Depois eu defino a altura dele, faço os cálculos do tipo de reservatório, que nós também já vimos como fazer isso, tá? Aqui é somente o preliminar. Eu estou escolhendo o local onde eu vou definir aqui o traçado da minha rede. Então, bem aqui vai ficar o meu reservatório. Porém, o córrego é bem aqui, né? O meu manancial é bem aqui. E ele tá numa cota aqui, ó, entre a 85 e a 86. Se eu puxar uma adutora desse rio até o reservatório, tá? Aqui vai ser uma adutora de água bruta, tá? Aqui eu coloquei reservatório, mas a gente tem uma estação de tratamento antes da água ir para distribuição. É somente para simplificar o sistema. Então, eu tenho aqui a adutora de água bruta passando. Então, para que isso aconteça, a gente precisa ter aqui uma estação elevatória, né? Porque a água não vai ser possível chegar daqui para cá. Então, eu primeiro levo a água para o reservatório e a partir do reservatório eu vou distribuir. Eu vou analisar agora, vou fazer aqui de outra cor com azul mais clarinho, quem são os trechos que precisam receber água, tá? Então, aqui nós temos esse primeiro quarteirão. Eu preciso dar água para essa galera aqui. Aqui, ó, vão contornando toda a extensão aqui do meu quarteirão. Se eu passar uma bem aqui, eu sou capaz de abastecer também esse trecho. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou traçar um conduto só, para a partir daqui eu puxar a rede que vai abastecer esse quarteirão, aqui para esses outros dois, ó.
para esse aqui. Aqui da mesma forma, eu vou vir fazer isso aqui, tá? E por fim, esse outro trecho. Então, o que é que eu tenho aqui? Na minha rede de distribuição, que é essa rede clarinha, eu tenho essa rede azul aqui, é a nossa rede principal. Aqui são os condutos principais. Essa rede de distribuição, ela ficou do tipo malhada. Por quê? Porque do tipo malhada? Porque os condutos principais, eles formam anéis entre si, ó. Aqui a gente tem o primeiro anel, aqui o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto anel e aqui o quinto anel, tá? O que é que tá faltando? Interligar essa rede ao meu reservatório. Eu tenho que puxar aqui um trecho pro meu reservatório, tá? Se eu quiser, eu também posso acrescentar outro reservatório. Tipo, para esse que não ficar sobrecarregado, eu posso vir aqui e vou colocar um reservatório nessa cota de 91. Por que eu vou colocar um reservatório aqui nessa cota de 91? Vou chamar aqui de R2 e aqui de R1. Porque eu consigo fazer uma ligação entre esses dois reservatórios para que a água seja bombeada até esse aqui. O R1 abasteça R2 e a rede. E aí eu venho e faço uma ligação entre o R2 e a rede também. Entrando aqui nesse trechinho. Então, eu tenho agora uma rede que está sendo garantida aí o abastecimento por mais de um reservatório. Se eu quisesse fazer uma rede ramificada aqui, daria certo? Daria, sem problema nenhum. Vou traçar essa rede de verde, ó. Vou manter o reservatório aqui, né? Porque ele precisa vir para cá. E aí eu vou traçar uma rede ramificada. Como é que eu faria isso? Eu traçaria um conduto principal, saindo do reservatório e chegando aqui até o meu último ponto de distribuição. E a partir desse, eu faria isso aqui. Puxo condutos secundários. Eu viria com esse conduto aqui e esse conduto faria as distribuições aqui para as unidades, tá? Então, teria esse conduto, eu teria esse trecho aqui, eu teria esse trecho aqui, aqui, né, até que chegaria aqui no ponto 5. Só que isso aqui seria uma rede de distribuição do tipo ramificada. Aqui eu não preciso fazer nenhuma iteração para calcular as vazões. Eu vou analisando trecho a trecho. Só que eu tenho uma malha bem extensa, né? E essa malha extensa, se eu tiver necessidade de qualquer tipo de abastecimento aqui no nó 5 e eu tenho um problema na adutora, eu não consigo garantir o abastecimento. Mesmo que eu tenha um reservatório aqui, né, um R2, um reservatório de emergências. Então, assim, a rede ramificada, ela é bem mais indicada para situações menores. Por exemplo, se eu só tivesse um único bloco desse aqui, aí ok. Ainda assim, a rede ramificada, ela existe. Por quê? Porque ela tem, a malha, ela é só a rede principal, né? As redes menores, elas são do tipo ramificadas. Não tem como a gente fazer 100% de uma distribuição malhada. Então, o que vale aqui é a análise. Realmente, compensa fazer o traçado da rede de distribuição principal do tipo ramificada ou não, ou do tipo malhada. E aí, essas análises a gente vai desenvolvendo de acordo com as condições de construção, né, de acordo com as construções de cada projeto. Eu escolhi fazer esse projeto com uma rede malhada, tá? Montando os anéis e associando, inclusive, 2 reservatórios. E ele ficou desse jeitinho aqui, tá? Aqui eu tive o primeiro reservatório, reservatório R1. Aqui eu coloquei o reservatório R2 nessa cota. E aqui estão os anéis, ó, definidos. O primeiro anel
Deixa eu colocar aqui o primeiro anel, o anel número 1, o anel número 2, número 3, número 4, número 5 e o anel número 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, porque aqui eu dividi em dois, tá? Então, aparecia mais um bloquinho. Então, aqui, os meus anéis todos. A estação elevatória, bem aqui na captação. Isso aqui é uma zona protegida, tá? Uma zona ambiental protegida. É bom identificar, se caso tenha algum, né? Uma zona ambiental protegida. E aí a rede está aqui, ó, saindo desse reservatório 2, saindo também do reservatório R1. Essa daqui é a rede de adutora de água bruta, né? A nossa rede de alimentação. Então, a água bombeia do córrego, a bomba vem atrás do córrego para cá. E aqui a gente tem um sistema, iniciando aqui o sistema de distribuição, ok? Então, o sistema de adução de água bruta, ele é independente da rede, é uma adutora somente para abastecer o reservatório R1. Então, no reservatório R1, ele tem as seguintes características. Ele tem a adutora de água bruta, que abastece, ele tem a saída para a rede e ele tem a saída também para R2, né? Ele é um reservatório principal que permite aí esse remanejo de águas. E a partir daí a gente faz a análise de cada um dos trechos, utilizando aí a equação, né, o método de Hardy-Cross e analisando as demandas. A partir daqui nós vamos conhecer qual é a população a ser atendida, qual é o consumo per capita que essa população vai ter. Com isso a gente consegue calcular a nossa vazão de distribuição. E nós vamos saber quanto de demanda vai vir para cada trecho desse, porque nós sabemos a densidade de cada malha. E aí, a partir daqui, a gente consegue saber qual é a demanda necessária vindo de cada reservatório. Por exemplo, eu preciso de uma vazão de 170 litros por segundo. Então, eu vou dizer que vai sair 100 daqui e vai sair 70 daqui, para abastecer a rede completa, ok? Aí, quando chega aqui, quanto que precisa vir para cá, quanto que precisa vir para cá, quanto que precisa vir para cá, e assim a gente vai distribuindo as vazões para poder colocar no método iterativo, conhecendo as cotas de cada um dos nós, e aí, método de Hardy-Cross, a gente vai descobrir as vazões dos trechos, e a partir das vazões a gente consegue determinar, né, os diâmetros aí tranquilamente, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Por hoje aqui é só. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, caso você esteja curtindo aí essas aulinhas da quarentena que nós estamos passando, ok? Beijinhos aí, tchau, tchau!